Vamos lá então, nesse conteúdo de hoje, nós vamos abrir alguns pontos aqui, um pouco polêmicos talvez, nós vamos falar algumas linguagens que talvez as pessoas se sintam um pouco incomodadas, mas é muito importante a gente chegar no final desse momento e entender o que é essa informação que eu estou trabalhando com vocês. É interessante porque quem convive comigo, quem já pratica, né, o meu pensamento, posso dizer dessa forma, as pessoas não se incomodam com essa pergunta, porque eu sempre digo para as pessoas, você quer adoecer? E aí tem gente que não conhece essa linguagem e pensa assim, mas é possível não adoecer? É possível escolher adoecer ou não? Vou ser bem honesto com você já logo no começo, dizendo já de cara, é possível totalmente fazer essa escolha e entender que tem momentos que são necessários adoecer. Por quê? Porque no nosso cérebro nós vivemos em luta e fuga e quando você faz uma luta, você gasta mais energia e nesse momento seu cérebro possivelmente ele vai adoecer. Então, pessoal, essa pergunta ela parece esquisita, mas eu faço aos meus pacientes, eu faço essa pergunta aos meus alunos, eu faço essas perguntas também para os meus mentorados, eu faço essa pergunta para os meus amigos e para os meus familiares e até para os meus filhos. Então, dentro do processo, quando você começa a entender o que significa você quer adoecer, quando você começa a entender o que é adoecer de verdade, você pode fazer as suas escolhas. O grande problema das pessoas é que as pessoas não entendem como isso funciona e criam um monte de histórias, um monte de narrativas em volta dessas informações. Então, dentro desse processo, quando a gente está falando, né, que as pessoas muitas vezes não entendem o que é a doença ou como a doença acontece, sim, as pessoas não entendem muito sobre essa ironia que eu estou fazendo. Então, é um ponto irônico que eu estou trabalhando com as pessoas. Quem me conhece não se incomoda com isso, mas o mais importante é você entender que é possível sim adoecer. É possível sim escolher não adoecer. Isso é o mais importante. Então, fica aqui até o final que a gente vai entender isso e aí vocês vão ver o tanto que é polêmico falar sobre esse assunto. Um assunto que não é em qualquer lugar que você vai encontrar. Eu trabalho dessa forma já desde 2005, quando eu conheci a profundidade de técnicas francesas. Depois eu fui para a profundidade de técnicas alemãs, né, em 2007. E quando eu mergulhei no curso, nesse mundo de cursos, onde eu comecei a entender cada vez mais sobre como as coisas funcionam, e aí eu fiz as minhas escolhas, eu comecei a entender que era possível adoecer ou não, porque não é que eu quero adoecer, mas a gente precisa entender que quando você tem um grande confronto e quando o seu cérebro gasta muita energia, e a gente vai falar sobre isso, tem um momento que você pode adoecer sim. Então é muito importante a gente primeiro abrir os ouvidos antes de abrir os pensamentos, porque as pessoas primeiro elas querem julgar e quando você não escuta o que eu estou te dizendo, você vai colocar a sua razão e dentro dessa razão muitas vezes você vai ficar gastando energia, você vai adoecer e não é assim que a gente precisa funcionar. Então, dentro desse momento, eu quero que você entenda assim, o que eu estou dizendo. Muitas pessoas ignoram o conhecimento e tem aqueles que gostam de contestar. E estes se perdem quando eu faço uma pergunta simples. Se nosso cérebro, pessoal, vamos lá. Se o nosso cérebro funciona para sobrevivência e adaptação, por que ele causa a doença? Esse é um ponto muito importante da gente entender. As pessoas não querem nem olhar para isso. Então, quando você questiona algo, tenha pelo menos embasamento para poder ter discussão. Discussão é troca de informação. Não venha com defesa simplesmente dizendo, isso é bobeira que você está dizendo. Se é bobeira, já para esse vídeo, sai fora, que não vai valer a pena para você. Agora, a partir do momento que você está em busca de conhecimento, que você está querendo entender o que está acontecendo, poxa, vamos lá, vamos dar o próximo passo então. Então, a gente precisa sim escutar cada vez mais. Eu já escutei cada história no meu trabalho de pessoas que deveriam, antes de mais nada, procurar saber primeiro quem eu sou, né? Porque aí as pessoas me levam para o lado do bruxo. E eu recebo isso hoje de uma forma carinhosa, né? Eu sei que tem muitas pessoas que se impressionam com os resultados, que não entendem o que aconteceu. Agora, tem momentos que é interessante você receber crítica, por exemplo, de pessoas religiosas, tá? Aí eu vou poupar só os nomes, ok? Dentro desse processo,
Quantas e quantas vezes eu já escutei falando assim, ai, não vai lá na consulta dele não, ai, você não sabe o que ele faz, ai, eu já escutei há muitos anos atrás, se eu não me engano, em 2008, 2009, que eu era filho do diabo. Ah, pelo amor, pessoal, vamos lá, vai. Vamos entender um pouco mais de ciência, vamos estudar um pouco mais, vamos respeitar o outro ser humano, que eu tenho uma história de vida, eu tenho família, eu sou religioso, sabe? Então tem algumas coisas que as pessoas colocam como crenças em primeiro lugar, mas crenças fechadas, que você nem entende o que é. Então, dentro desse processo, existem muitas pessoas ignorantes e existem pessoas de má fé. Ignorante, lembrando que é ausência de conhecimento, e de má fé são aquelas pessoas que, para ter o poder, para ter a verdade em si, ela faz o quê? Ela tem 2 pontos, como ela não consegue chegar no outro, ela faz o quê? Ela ataca para desqualificar esse, para diminuir esse, para ela se sentir melhor. Então, isso é uma estratégia que é usada há muitos anos, a gente vê muito isso na política, principalmente, e agora as religiões começaram a fazer isso, e vamos lá, pessoal, a gente não precisa disso. O que a gente precisa, na verdade, é de informação, é de trabalhar as pessoas para cada vez mais nós termos igualdades e nós podermos fazer escolhas. Café com o Claudinho tem que ter café, né, pessoal? Então, deixa eu deixar o meu recado aqui bem claro para quem quiser entender sobre o que eu faço. Qualquer um que quiser entender mais ainda, pode mandar uma mensagem. Eu vou mandar para você um vídeo de como funciona tudo isso, porque eu tive o capricho de gravar um vídeo para poder esclarecer melhor para as pessoas, porque eu entendo que as pessoas são ignorantes. Lembrando que ignorância é não conhecimento, não é uma desqualificação. Eu entendo que as pessoas querem saber mais, mas eu só peço respeito muitas vezes para as pessoas, antes de falar abobrinha, vê o vídeo. Aí sim você vai entender. Mas nesse vídeo aqui a gente vai entrar em alguns pontos que são importantes. Então, na área da saúde, nós aprendemos a olhar sempre para o corpo humano, né, e ignorar o restante. E eu aprendi que nós precisamos olhar para todo o sistema que a gente vive, tudo aquilo que faz parte do nosso todo. Como tudo funciona, começando pela física. Isso mesmo, pessoal. Eu fui estudar física para entender como que tudo funciona dentro do processo de energia, né? Porque quando você vai na física, eu voltei lá, a gente tem que voltar no conceito de colegial quando diz assim, o átomo constitui a matéria. Cara, se a gente está falando de átomo, nós estamos falando de energia. Energia positiva e negativa. E quando nós estamos falando de matéria, matéria é tudo que você vê, você toca. Então, quer dizer, se você está me vendo, eu sou um aglomerado de átomos e eu sou energia. Mas se eu estou vendo esse microfone aqui, por exemplo, ele é o quê? Um aglomerado de átomos. Nós precisamos lembrar que tudo vibra. A gente olha para algumas pessoas pensando, ou para alguns objetos, pensando que está tudo parado e não é assim que funciona. Lembra, isso é contexto de física, e eu trouxe isso para o meu contexto por quê? Porque eu fui estudar tudo isso. Então, quando eu olho para um corpo humano, eu vejo aglomerado de átomos, eu vejo elétrons, eu vejo prótons, eu vejo nêutrons, é assim que minha cabeça funciona. Então, o que mais eu coloquei dentro do meu trabalho? Biologia. Sim, pessoal, nós precisamos entender a parte de como a vida funciona. Nós precisamos estudar a vida. Lembra que bio é vida, tá? Então, é o estudo da vida. E quando você vai estudar biologia, você precisa estudar ontogênese, filogênese, embriogênese. E as pessoas não querem nem saber sobre isso, e aí elas querem questionar. Então, eu falo, quer debater, quer discutir, vamos lá, eu sou um cara super estudioso, estou aqui para a gente fazer isso. E que mais que eu hoje em dia me aprofundo cada vez mais? Então, além de física e biologia, o que mais que eu me aprofundo hoje em dia para poder exercer esse trabalho que eu faço? Neurociência. Pessoal, cada vez mais a ciência avança, né? Às vezes as pessoas confundem o que é ciência, mas ciências são descobertas, né? São formas de funcionamento e como um influencia o outro. Então, dentro disso que eu falei para vocês, de física e biologia, quando eu fui estudar a parte de neurociência, aí você tem ali neurogênese, neuroplasticidade, todo esse processo relacionado à epigenética, ou seja, um mundo de possibilidades, aí você volta na física. Então, todo esse processo eu quero deixar bem claro que aqui eu estou falando sobre conhecimento e não sobre desabafo. Eu quero deixar bem claro para vocês que eu estou aqui para compartilhar aquilo que mudou a minha vida e aquilo que muda a vida de muitos dos meus clientes há mais de 19 anos. Eu digo mais de 19 anos porque antes de conhecer todo esse processo de forma científica, bem embasada, eu já pensava dessa forma, de uma forma um pouco mais simples. Mas o que eu estou dizendo para vocês
Eu estou dizendo que o que adoece é o sistema que nós vivemos. Nós não estamos entendendo como as pessoas se relacionam, como as coisas funcionam. Então, nós vivemos de relacionamentos, pessoal. Todo ser vivo precisa de assimilação, precisa de deslocamento e precisa de reprodução. Reprodução pode ser replicação, tá, pessoal? Não necessariamente nós estamos falando de filhos. Então, dentro disso, quando a gente está falando de relacionamentos, nós precisamos ter comunicação eficaz. As pessoas não têm comunicação eficaz. Eficaz é quando você leva a informação até o outro, realmente faz o outro entender, e quando a comunicação chega até você, você precisa entender, não é só receber a comunicação. A comunicação eficaz, ela tem qualidade. A comunicação ineficaz não tem aproveitamento. Você não sabe o que foi e você sabe que não chegou informação suficiente. Então, em todos os treinamentos que eu dou, em todos os treinamentos, né, eu procuro entregar a melhor forma de comunicação e eu deixo isso muito bem claro no começo. Eu falo, olha pessoal, aqui cada um vai aprender de um jeito. Então, quem precisar do jeito A faz do jeito A, quem precisar do jeito B faz do jeito B, quem precisar do jeito C faz do jeito C. Então, aqui eu deixo muito claro para vocês que nós temos formas de comunicação. E o que eu estou dizendo aqui para vocês é uma comunicação auditiva. Em vários momentos eu crio a comunicação sinestésica, em outros momentos eu crio a comunicação visual. Então, tudo isso tem uma diferença muito grande para aquele que está me escutando. E quando eu preciso aprender algo, eu sou visual. Então, eu preciso criar imagens para o meu cérebro aceitar melhor essa informação. Sabe o que eu estou dizendo aqui para vocês? Que quando a gente está fazendo isso, nós estamos gastando menos energia. Lembra? Você aprende sim de todas as formas. Você ensina sim de todas as formas. Só que talvez você está gastando mais energia. Gastou mais energia, seu cérebro entende que existe um sistema de alerta. E existe um sistema de alerta, você vai adoecer. Tá? Pegou aí? Entendeu? Mas vamos dar continuidade aqui para você entender onde a gente vai chegar. Então, dentro desse processo, né, os nossos cérebros, pessoal, o nosso cérebro, não, nosso no plural, quando estou falando de várias pessoas, eles estão despreparados para o momento atual. Porque a gente vivia uma coisa lá atrás, os nossos avós viviam outra coisa, os nossos pais, a nossa infância já é diferente dos dias atuais, as coisas estão se atualizando muito rápido. Então, dentro disso, você precisa preparar o seu cérebro para você ter uma vida melhor. É isso que eu defendo o tempo inteiro. Para você ter uma vida mais próspera, uma vida mais leve, uma vida mais saudável, você precisa de uma fórmula. E essa fórmula eu ensino através da saúde emocional. Na saúde emocional, a gente trabalha muito baseado em quê? Que a inteligência, ela é mais do que você precisa. Você precisa, na verdade, é o quê? Descobrir quem é você através da sua identidade, dos seus valores. Então, você precisa saber quem é você através de identidade e valores? Sim. Você precisa saber também qual é o seu lugar no mundo, qual a direção que você quer seguir, para onde você quer ir de verdade. E muitas pessoas não olham dessa forma. Então, quando você começa a entender a sua identidade, quais são os seus valores, o lugar que você está, você já começa a falar assim, cara, peraí, o meu eu, o que eu valorizo, talvez não valoriza nesse lugar que eu estou. E aí é o que a gente chama de tóxico. Então a gente precisa muitas vezes entender que existem lugares que a gente não vai conseguir seguir a direção que a gente está. Porque você está olhando para lá, mas o lugar é tão tóxico que faz você se distrair e você olha para o lugar errado. E você quer muitas vezes levar algumas pessoas junto com você nesse processo. Mas se as pessoas não estiverem olhando no mesmo lugar que você, elas não estão com os mesmos valores que você, elas não se identificam com as mesmas coisas que você. E aí o que acontece? Você começa a tracionar. Lembra lá no começo quando eu falei que o cérebro que gasta muita energia, ele faz o quê? Ele adoece. Então, quando a gente está falando em física, a gente está falando aqui em átomos que vibram diferente. Quando nós estamos falando em biologia, nós estamos falando do sistema de sobrevivência. Quando nós estamos falando de neurociência, nós estamos falando qual a plasticidade que o seu cérebro está gerando nesse momento para os passos que você vai ter lá na frente. Porque a epigenética é o que você dá de informação hoje que o seu cérebro lá na frente, através de neuroplasticidade, neurogênese, vai abrir novos caminhos neurais. Então, pessoal, eu sei que talvez é um pouco uma viagem querer colocar isso para qualquer pessoa, mas eu falo, nos cursos a gente tem uma linguagem mais didática, no consultório eu tenho uma linguagem mais simplificada. A grande questão aqui é, você precisa primeiro dar um passo e querer olhar para isso, querer entender que quando você quer resolver alguma coisa, o nosso cérebro tem várias formas de querer resolver isso e ele se adapta de várias formas.
Agora, o mais importante é você entender que o cérebro, vamos colocar aqui de uma forma bem simples, tá? Ele tem um cérebro que a gente chama de inconsciente e consciente. O inconsciente, pessoal, é o autônomo, é aquele que faz você funcionar sozinho. Eu não vou nem falar em tamanho, eu quero falar para você só assim, o cérebro inconsciente, que é o que te mantém vivo, isso é científico, tá, pessoal? Ele funciona em milhões de bits por segundo, enquanto o consciente funciona em centenas de bits por segundo. Mas olha que interessante, esse cérebro é mais rápido e esse cérebro trabalha a febre como algo importante. Esse cérebro, que é o mais lento, que é o consciente, ele diz que a febre não é gostosa. E eu concordo, mas esse daqui lembra de sobrevivência. Esse cérebro aqui, consciente, ele diz que o sorvete é gostoso. E eu concordo também, mas esse daqui diz, ei, você está gerando muito açúcar para mim, eu não sei o que eu faço com isso. E aí, muitas vezes, você tem muito açúcar no seu corpo, o que o seu corpo pode pensar? Estou precisando de energia extra, e aí ele vai estocar. Ele pensa assim, eu tenho energia extra, eu preciso gastar. Então, quer dizer, você pode engordar, você pode entrar em agitação, né, em hiperatividade. Então, você pode falir uma glândula, porque se tem energia, não precisa produzir, aquela glândula talvez não vai querer funcionar. Depende, porque nós somos individualidades. Então, quando eu estou falando isso para vocês, eu estou falando com todo o coração, porque nós precisamos analisar as coisas de forma neutra. Você tem que entender o que está acontecendo. E aí, quando você tem esse entendimento, você começa a fazer o quê? As escolhas. Então, a verdade é que quando você me diz o que dói, eu digo para você o que aconteceu. E quando você diz para mim o que está acontecendo, eu sei o que seu cérebro vai fazer. Então, o caminho da doença é, ou você chega já doente para mim, e eu vou aliviar isso para você, organizar seu cérebro, seu funcionamento e guiar você diante dos relacionamentos, ou você chega aqui dizendo, olha, minha vida está dessa forma e eu vou te orientar como você deve conduzir para você não adoecer, porque o cérebro ele vai fazer o quê? Ou ele vai acelerar, ou ele vai desacelerar. É acelerador e freio, pessoal. Nós temos um sistema que faz isso, cientificamente chama sistema simpático e parasimpático, mas as pessoas gostam de colocar opinião sobre isso. E mais uma vez, eu peço sempre aos religiosos que respeitem. Por quê? Porque dentro do processo, o que eu faço aqui, eu também sou religioso, mas eu também estou baseado em ciência. E dentro disso, se você não sabe o que é, cala-te, cala-te. Tem uma frase na Bíblia que diz, se você quer escutar Deus, fique em silêncio. Você não escuta Deus aqui ou aqui, você escuta Deus aqui. Então cala-te. Se você não sabe, fica no silêncio, que a informação chega para você. Agora, o que as pessoas precisam entender é que a gente tem conhecimento, a gente precisa buscar o conhecimento para você entender o que está acontecendo. E não é bruxaria. O que a gente faz são anos de estudo. Eu tenho 19 anos de microfisioterapia. Eu tenho, pessoal, 45 anos hoje, no dia da gravação desse vídeo, mas eu falo assim, cara, eu estudei com professores de várias partes do mundo, eu já fiz dezenas de cursos, eu já passei de 40 formações, eu já li muito mais, centenas de livros, tá? Eu já atendi milhares de pessoas, eu já passei de 40 mil atendimentos. Então, dentro desse processo, é muito importante que as pessoas entendam que aqui a gente está fazendo uma construção. E a sociedade, ela precisa entender que a saúde, ela está ficando arcaica, que nós temos hoje solução alimentar, atividade física, isso é super importante, nós não descartamos isso, mas é muito importante você olhar também para o teu organismo e entender que quem controla tudo é isso, são esse cérebro, tá? Esse hardware, ele sofre influência da mentalidade, que é o software que faz o quê? Processamento de informações. Todas as informações que você gera para um cérebro, tem gente que no frio adoece, tem gente que adora o frio, tem gente que o calor fica vermelho, sofre que não doido, tem gente que adora o calor. Então, são pessoas, são individualidades. E o que a gente precisa entender é, quando você tem o conhecimento, você começa a mapear e entender, cara, isso daqui vai adoecer o Cláudio? Não, isso não me adoece mais. Agora, os meus filhos, às vezes eu falo para eles, vocês vão continuar sofrendo com isso, a vida é feita de escolhas. Se vocês continuarem escolhendo isso, talvez você vai adoecer. Aí eu conto histórias, porque são crianças. E as crianças, eu digo assim, nós temos na nossa vida 2 lobos, o lobo bom e o lobo mau. Qual lobo você quer alimentar, o bom ou o mau?
Aí eles olham com aquela cara para mim, opa, é o lobo bom. Eu falo, ok. Aí eu já escutei uma vez uma pessoa dizendo, mas eu não vou deixar o lobo mau morrer. Eu falo, ok, é uma escolha. Lembra que eu acabei de falar sobre escolhas? Então, se você escolhe adoecer, fica aí ruminando, fica aí gastando sua energia com coisa que você não precisa. No começo aqui eu falei sobre luta e fuga e como o nosso cérebro funciona. Então, é muito importante a gente olhar para isso e entender que quando você luta, seu cérebro entra num gasto energético gigantesco. E ele entende o quê? Vamos lá? Quando você entra em luta, o seu cérebro faz o quê com a pupila? Aumenta porque você precisa captar mais imagem. Batimento cardíaco, bate mais rápido, acelera porque precisa jogar mais nutriente para os músculos. Então, para o músculo funcionar, você precisa de glicogênio. Então, existem várias coisas que acontecem em um lado aumentando e do outro diminuindo. Porque quando o perigo passa, quando você para de lutar, tudo isso inverte. A pupila relaxa, né? Ela contrai. Automaticamente o batimento cardíaco diminui. Okay? A produção de glicogênio também diminui. Então, tudo isso a gente precisa entender que é o funcionamento do nosso cérebro. Mas se você treinar o seu cérebro, se você treinar, você cria um novo hábito. Olha só que interessante você ter um novo hábito. Então, eu sou o cara que eu achei lá atrás que eu ia mudar o mundo. E eu continuo achando que eu vou mudar o mundo, porque eu continuo fazendo a minha parte. A única coisa que eu mudei, lembra quando eu falei do meu lugar e da direção que eu seguia? O que eu mudei foi a estratégia. Eu parei de andar com algumas pessoas, eu me afastei de pessoas que faziam mal para mim. Algumas coisas também mudaram na minha vida, principalmente em relação a pensamentos. Porque eu queria agradar todo mundo e hoje eu falo verdades. Então, quando a gente quer de verdade ter resultado, a gente precisa muitas vezes fazer o quê? Levar o resultado, mas com consciência. E eu quero deixar bem claro para as pessoas, mais uma vez, meu trabalho é baseado em física, meu trabalho é baseado em biologia e neurociência. A fisioterapia é o meio que eu exerço tudo isso. E aí eu fui fazer curso de um monte de coisa, e aí se você perguntar assim para mim, Cláudio, o que você faz? Eu falo assim, olha, hoje eu sou terapeuta integrativo, mentor e head trainer, ok? É isso que eu sou hoje. Aí você fala assim, entendi. Mas como você faz isso, né? Porque isso daí tem um monte de gente que faz também. Agora, como eu faço, já se torna um pouco diferente. Agora, por que eu faço tudo isso? Eu falo que essa é a minha grande diferença, porque eu tenho valores grandes, tá? Eu tenho Deus na minha vida, que as pessoas às vezes acham que porque eu trabalho com uma coisa, eu não tenho Deus. Eu falo, cara, Deus em primeiro lugar, depois o resto. Eu tenho o conceito de saúde, família e trabalho. Eu não sou o cara que fica só no trabalho e esqueço minha família. Eu sou paizão, adoro estar com os meus filhos. Eu sou marido há mais de 30 anos, já que eu namoro a minha esposa, e 21 anos de casado. Então, quando a gente olha para isso, eu posso dizer para vocês que relacionamento não é fácil. Ser pai não é fácil. E aí, às vezes eu até falo para a Michelle, eu acho incrível como as pessoas gostam de entrar em duelos entre o masculino e o feminino. Nós somos, olha minha logo, integração, é masculino e feminino, é dia e noite, é positivo e negativo. E lembra que no átomo, o negativo é complementar. Então vamos parar de achar que negativo é ruim. Negativo só não é aquilo que você gostaria, porém ele é complementar e ele traz um conhecimento gigante. Vamos continuar na minha logo? Então tudo é complementar e tudo oscila. Olha só, batimento cardíaco, se você pegar qualquer gráfico, ele oscila. Então você precisa entender o dia e a noite, quando gastar energia e quando reparar, fazer escolhas, entender que tem coisa que não vale a pena você ficar lutando, que tem coisas que se você ficar o tempo inteiro lutando, você vai encontrar confrontos. E ali você vai gastar energia, porque você vai dar um boom na tua tireoide, você vai dar um boom no seu pâncreas, você vai dar um boom até no teu estômago. Então, dentro disso, o seu cérebro, né, tem um lugar que a gente chama de eixo hipotálamo adrenal pituitário, tá, pessoal? Tá vendo? Quando a gente fala científico, fica mais pesado. Mas eu quero que você entenda que existe um lugar estratégico para o cérebro funcionar bem, para a nossa vida funcionar bem. É um sistema autônomo. Não é você que controla, você pode influenciar. Essa é a diferença quando eu disse lá no começo que nós podemos fazer escolhas. Então, quando eu pergunto para você, você quer adoecer? É aquela pergunta. Por que você então não busca conhecimento? E aí sim, dentro desse conhecimento, você começa a olhar e falar assim, cara, isso faz sentido. Ou se não fizer sentido, aí tudo bem, mas aí a gente pode ter uma discussão mais saudável do que, às vezes, as pessoas ficarem só em acusação, falando, eu não acredito nisso, principalmente os homens, né? Eu falo assim, eu não acredito nisso, né? Eu já sei quem são aqueles que me criticam. Pô, 19 anos de microfisioterapia. Pessoal, desde 2009 também, tá? Aí 15 anos de constelação familiar.
Eu falo, cara, você acha que eu não sei quem me critica? Quem, na verdade, é que faz esse blá blá blá? E aí, dentro do processo, as pessoas precisam simplesmente entender como funciona. E aí sim, realmente vai ficar mais leve. Para uma vida leve, você precisa de conhecimento, autoconhecimento, autogerenciamento, consciência social. Entender que o outro funciona diferente. Porque eu, por exemplo, quando a gente fala de religião, mais uma vez, pessoal, eu sou católico, tá, de frequência, amo o catolicismo por conta de várias informações, tá? Eu tenho os meus porquês, respeito totalmente porque eu gosto de todas as religiões. Mas eu sou de 1979. Se eu nascesse em 1979, eu quero dizer que a televisão nessa época não era uma grande coisa e a internet praticamente não existia. Então, dentro desse processo, tá, a gente precisa entender o quê? Se você nascesse no Japão nessa época, você ia conhecer Buda, não era Jesus. E está tudo certo. Se você nascesse numa aldeia, talvez você não ia conhecer nenhum dos dois. E talvez se você nascesse, sei lá, 2, 3 mil anos atrás, vamos colocar até 5 mil anos atrás, né, porque a história do budismo é mais antiga, eu falo que talvez você nem conheceria nenhuma dessas histórias. Então a gente precisa parar de julgar e respeitar. Mas eu quero que você entenda que o que eu estou falando aqui para você funciona em qualquer lugar. Funciona no Japão, funciona nos Estados Unidos, funciona na França, funciona no Emirados Árabes, funciona em tantos lugares que eu já fui. E dentro disso vai funcionar nas aldeias também, porque nós estamos falando de funcionamento do software. Sinto, penso, faço. Se você alinhar isso com conhecimento e fizer as coisas de uma maneira leve, tudo vai ficar mais tranquilo. Então, hoje, eu posso dizer para vocês que eu acessei tantas informações e eu tenho alcançado tantos resultados incríveis, resultados maravilhosos. É lógico que não é com todo mundo, porque tem gente que não está pronto. Tem gente que precisa de 2, 3 sessões e a pessoa já desiste na primeira consulta, porque a pessoa talvez não escutou o que ela queria ou ela está com medo, porque eu tenho muito disso. Eu já falei isso em vários momentos. Eu tenho muitos clientes que vêm aqui e depois não voltam porque tem medo. Mas esse ainda eu acho que é corajoso, tá? Mais que aquele que nunca veio porque tem medo, que não sabe o que vai acontecer. Gente, mais uma vez, cara, eu tenho história. Tem história do que a gente faz. A gente trabalha com ciência. Tudo isso é muito sério. A gente precisa entender que existem pessoas que gostam de adoecer. E aí, quando eu entro nessa ironia, tem gente que fala assim, eu não gosto de adoecer. Eu falo, gosta sim, você gosta de plateia. Você gosta de ficar falando para as pessoas que você tem dor de cabeça, que você está em depressão, que é isso. Eu não estou dizendo que isso talvez é a nível consciente, não. É a nível inconsciente. Sabe por quê? Porque no Maestria Emocional, eu trabalho essas pendências emocionais. Muitas pessoas gostam de falar das pessoas que são adictas de drogas, né, de álcool. Só que tem pessoas que são adictos, tá, de problemas. São adictos de sempre estar no meio de polêmicas e ficam atraindo isso o tempo inteiro. Então, quando eu estou falando para você aqui, eu estou falando com propriedade, porque eu sou terapeuta e eu trabalho com essa mentoria, onde em 3 encontros nós fazemos uma coisa incrível e as pessoas olham no final e falam, cara, é isso? Eu falo, é. Então, você pode passar por consulta, você pode fazer a mentoria, que é o Maestria Emocional, porque é online, tem mentoria de estruturação de vida, tem um monte de coisa, só que as pessoas preferem ficar no mimimi, as pessoas preferem adoecer. Por quê? Porque dá plateia, porque isso dá atenção. Sabe aquela história de quando eu estava doente, todo mundo me olhava e quando eu melhorei, ninguém mais veio me visitar? É mais ou menos isso que eu quero falar para vocês. E eu defendo isso, né, na saúde, na família e no trabalho. Para mim, você tem que ter esse equilíbrio. E aí tem gente que diz, Cláudio, mas é possível? Sim, eu sou um sonhador e eu falo para você, eu tenho equilíbrio na minha saúde, na minha família e no meu trabalho. Cláudio, mas você não adoece? Adoeço sim, de vez em quando eu tenho uma dor de cabeça, mas dor de cabeça não é doença, é fase. Viu como é que é diferente as coisas? Então, dentro do processo, ó, a Tamires está ali falando, concordo, quanto conhecimento e gratidão. Obrigado você, Tamires, você tem o mesmo nível que eu aí, tá? Você só está, talvez um tempo um pouquinho depois, mas você está beleza. E outra coisa, gente, ó, a Tamires, por exemplo, que acabou de comentar, ela mora em Portugal, ela faz o que ela aprendeu em outro país, em outra cultura, muito parecida com a nossa, mas ela que sabe a diferença cultural que existe, e aí o resultado é o mesmo. Então a gente precisa entender que o conhecimento que faz a diferença, mas antes de aplicar no outro, que é uma conversa que eu já tive com a Tamires, aplique em você primeiro, é com você. E essa é minha luta hoje, minha luta no sentido de compartilhamento, principalmente com os terapeutas. Então, na mentoria para terapeutas, né, que eu chamo de empresários, porque nós somos empresários,
Dentro disso a gente precisa entender primeiro o meu eu e o meu porquê. E aí eu vou entender sobre mentalidade, autoconhecimento e autorresponsabilidade. Olha só. E aí você vai entender sobre auto-performance, porque só você é capaz de fazer o que você faz, mas para de se comparar com o outro. Então, dentro disso, pessoal, a gente precisa sair de algumas coisas que a gente vive confrontando, sentimentos de impotência, dificuldade nos relacionamentos, inseguranças no ambiente de trabalho e no ambiente onde você vive. E você precisa entender o que você está sentindo. E eu sempre vou dizer para você, você quer adoecer ou nós vamos evoluir juntos? Esse é o convite que eu faço para todas as pessoas quando eu digo, você quer adoecer? Eu sei a sua resposta, é não. Mas se você não quer adoecer, se você não quer adoecer sua família, se você quer as pessoas próximas de você melhor, entra no mundo do conhecimento. Vai ler, vai buscar mais informação. Hoje nós temos cursos, eu, por exemplo, tem gente que confunde, às vezes fala assim, mas esses cursos é só para fisioterapeuta, só para quem é da área da saúde, só para quem... Não, pessoal, é curso de autoconhecimento. Eu nem quero mais formar terapeutas, não é mais essa minha praia. Eu deixo isso para os outros que gostam de receita de bolo. Então, dentro do meu processo, eu sempre olho para as pessoas e falo assim, cara, vamos resolver as suas pendências emocionais, vamos fazer você se acostumar a tirar a plateia da sua vida. Porque quem gosta de ficar recebendo elogio o tempo inteiro, tá? São pessoas que são adictas, são pessoas que precisam de confete, vamos colocar dessa forma. Então, dentro desse processo, lembra, nós podemos fazer coisas, tá, de conhecimento em grupo, que nós temos hoje os grupos de desenvolvimento, tem os atendimentos individuais, mas o mais importante é, você quer mais informação? Quando a gente quer mais informação, a gente busca, tá legal? Bom, você que está aqui no YouTube, então, se você chegou até esse momento, te agradeço. Curte, comenta, compartilha, salva esse vídeo para a hora que você precisar. Isso é muito importante para a gente poder continuar compartilhando conhecimento. Quer saber mais informação? Quer saber como é que funciona esse processo todo de aprendizado para você não adoecer? Entre em contato, vai ser um prazer. Valeu, obrigado!